Ribeiro, promotor de justiça e professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A questão da audiência de custódia é um tema bastante interessante em que a gente tem que se debruçar porque é um tema novo, mas é um tema daqueles que eu digo, da nossa febre legislativa. O tema de que trata a audiência de custódia já está devidamente regrado pelo nosso ordenamento jurídico quando determina que a prisão em flagrante seja imediatamente comunicada ao juiz, ao promotor, uma pessoa indicada pelo réu, pode ser seu advogado, e à defensoria pública. De maneira que já essa verificação da legalidade da prisão, já temos instrumentos. Até no habeas corpus, na regulamentação do habeas corpus, se alguém diz que o seu cliente, o paciente, foi submetido a vexame e a tortura, o juiz pode determinar a apresentação imediata, o que significaria essa audiência de custódia. Então, eu vejo necessária essa comunicação, cercar-se a sociedade dessa garantia. Agora, essas garantias já são oferecidas no nosso ordenamento jurídico, o que eu já venho dizendo no meu livro Anotações de Processo Penal, que inclusive foi citado nesse livro, Audiência de Custódia, que o Cristiano lançou. Inclusive, como nós estamos elaborando a 4ª edição do nosso livro, faremos referência também, já fizemos uma breve leitura desse livro de Cristiano Ângelo sobre a audiência de custódia, e há necessidade de se debater vários pontos. Esse livro é um livro, digamos que, uma avant-première do que será o assunto audiência de custódia. Estou convicto de que a audiência de custódia não atrapalha, não fere as garantias. Eu só não vejo uma necessidade tão premente de fazer essa legislação sobre ela. Às vezes eu chego a dizer que é até um assunto extemporâneo, fora desse prazo. Por quê? Porque quando a ideia da audiência de custódia surgiu, na década de 70, pelo Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, naquela época toda a América Latina eram ditaduras militares. Os delegados de polícia não tinham a formação de bacharel em direito e não existia nos vários ordenamentos o que existe hoje, essa garantia, como já disse, de fornecimento da pessoa presa da mais absoluta segurança. Então, era uma outra realidade quando foi proposta a audiência de custódia. E o que me chama a atenção é que apenas mais de 30 anos depois, mais de 40 anos depois dessa Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, é que surge entre nós a ideia de positivar. Eu não acredito que vá trazer muitas novidades, mas a audiência de custódia já vinha sendo observado com rigor. Os próprios delegados de polícia, quando observam que é caso de arbitramento de fiança, quando observam que não é caso de prisão em flagrante, e isso às vezes, na minha atividade de controle externo da atividade policial, eu pego às vezes algumas situações em que os policiais militares reclamam que o delegado não lavrou a prisão em flagrante. E quando eu procuro a autoridade da Polícia Civil para informar, ela diz justamente porque, na sua opinião, não haveria situação flagrancial para manter alguém preso. E também inúmeros outros casos em que, nos plantões judiciários em que eu atuo, em que os colegas atuam, em que eu tenho conhecimento, muitas das prisões são arbitradas fianças ou, se não necessário, a prisão preventiva é, de certo modo, concedida a liberdade provisória da pessoa presa. Então, acredito que é um tema instigante. Esse livro, Audiência de Custódia, vai nos trazer muita luz e nós vamos ter que trabalhar sobre isso, aprender a lidar com essas adversidades. Não deixa de ser
um avanço vai ser positivado de uma forma mais direta na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Agora, repito, não haveria uma premente necessidade de a gente positivar o que já temos no nosso ordenamento jurídico como certo. Muito obrigado.